está organizando algumas coisas. Pois é. Toniane Silva. Pois a gente não se preocupe não, a gente está aqui nos ajustes. A experiência vai se desenvolvendo pelo uso. Mas o que vai fazer mesmo diferença são as informações, né? São as informações certas que nos ajudarão a tomar decisões certas, a agir corretamente de maneira compatível com a necessidade, com o desafio do momento e assim por diante. Esperando a convidada. Oi, Eugenie. Bem-vinda, Eugenie. Prazer tê-la com a gente. Muito bom ter vocês conosco. Só um momentinho aí. E já a coisa estará fluindo, né? Só um momentinho aí. Estou esperando a moça entrar. Esperando ela entrar. Ok, estamos só aqui aguardando a nossa convidada entrar. Ela já está em conexão, mas por alguma falha técnica, não se concluiu ainda, mas vai dar certo sim. Lari Guedelha, bem-vinda. Muito bom dia, bom proveito. Não dá para convidar ela. Bom dia, Antônio Irene. Gente, eu não preciso confessar que a gente está aqui com uma dificuldade técnica, né? Na verdade, a minha familiaridade aqui com a ferramenta não é lá essas coisas, mas eu estou sendo ajudado. E
alguma limitação, porque eu não posso conversar com o meu ajudante aqui, porque eu estou no ar. É isso. Então, Irene, a gente está aqui com uma dificuldade no compartilhamento aqui. O meu assessor está tentando formular o convite para o acesso à tela, mas se ele não conseguir, a gente vai para a exposição do tema, seria melhor com aquela interatividade, mas a gente interage via tela, como estão fazendo já, tá bom? Então vamos adiante. Eu acho que já cumprimentei a todos, principalmente a todas, né? É isso. Quando eu perguntei para a nossa convidada, para a Antônia Irene, aliás, deixa eu fazer aqui uma apresentação dela. A nossa convidada especial, a gente não conseguiu exibir na tela, mas ela está presente. Eu gostaria de dizer que a participação dela, que a participação sua, Antônia Irene, nos deixa muito agradecidos. A Antônia Irene é uma professora muito competente, conferencista de congressos, na sua área de atuação, uma grande líder. E também já com certa experiência e opção pela vida natural, tratamento natural. Em 2015 chegou a fazer um curso comigo, foi a aluna destaque do curso. Por isso mesmo eu formulei esse convite. E quando eu perguntei a Antônia Irene sobre qual assunto a gente falaria, e ela me sugeriu o assunto do momento, né? O assunto dos assuntos. Eu gostaria que ela mesma formulasse as perguntas, mas diante do impedimento técnico, a gente vai tentar atender aqui essa necessidade, Antônia Irene, e vamos abordar o tema do momento. O tema do momento é pandemia. Mas a gente quer abordar esse tema de uma maneira que traga esperança, em vez de terror, em vez de pânico, de confusão. E uma das coisas que as pessoas nos têm perguntado é o seguinte: o que fazer quando uma pessoa é acometida de Covid? Bem, a primeira coisa, quando alguém se percebe ou suspeita ter sido alcançado por esse vírus, é cuidar da saúde. Se já vinha cuidando, cuidar mais. E se não vinha cuidando, é hora de começar. Se essa infecção for atendida prontamente aos primeiros sinais e de maneira adequada, ela não evoluirá. Felizmente, essa enfermidade, como as doenças em geral, não começa grave, embora ela possa se agravar rapidamente, mas ela não começa grave, ela começa simples. E se ela for abordada corretamente,
aos seus primeiros sinais, ela não evolui. Certo? E o que fazer então? Primeira coisa é saber que a doença não é causada pelo vírus. Essa é a primeira noção que nós precisamos ter. Vírus nenhum causa doença se o corpo não estiver propício para desenvolver a doença. Compare o corpo com um canteiro. Esse canteiro de cebola, que a gente planta verduras, cebola, cheiro verde, coisa assim. Se você preparar aquele canteiro com adubo, com umidade, com matéria orgânica, um equilíbrio entre sombra e sol, você pode plantar a cebola, pode plantar, assim mesmo que você plantar ali, que ela vai prosperar, ela vai desenvolver-se, porque ela está no ambiente próprio. E com os micro-organismos ocorre a mesma coisa. Se eles chegarem em um corpo que não esteja preparado para o seu desenvolvimento, ele não se desenvolve. Ele não é capaz de causar dano. Vírus nenhum é capaz de causar dano no corpo humano se o corpo humano estiver devidamente limpo, fortalecido, saudável. Portanto, não é a bactéria, o vírus, que vai adoecer alguém. Esses agentes infecciosos, eles apenas utilizam das condições pré-existentes e se desenvolvem. Tanto é que eles não se desenvolvem de maneira padrão em todas as pessoas. Cada pessoa tem o seu grau de evolução da doença, porque cada pessoa tem o seu grau de intoxicação do sangue. Cada pessoa tem o seu grau de material nutritivo para o invasor. Certo? E aí a pessoa me pergunta, mas Ademir, por que as pessoas que são tratadas com Covid têm sequelas por muito tempo, às vezes pelo resto da vida? Bem, essas sequelas, elas se devem a um tratamento inadequado. E esse tratamento é inadequado, que é Maria Laís Pereira, bem-vinda também. E esse tratamento inadequado se dá porque as pessoas não sabem a causa do problema. E não sabendo a causa do problema, a solução será uma questão de palpites, de tentativas, às vezes no escuro, como ocorre com essa situação sanitária do momento, em que os profissionais ficam confusos, porque não sabem a causa. E para completar, primeiro, o agente infeccioso é estranho, é novo. E quando os pesquisadores estão começando a entendê-lo, ele já não é o mesmo, já mudou. Agora imagine vocês, se a nossa saúde dependesse de um elemento desse, a gente estaria frito, porque toda vez que o suposto delinquente é encontrado, ele já não é o mesmo, já mudou de indumentária, já mudou de modus operandi, já mudou. Mas, gente, nada disso vai importar de fato. O que realmente importa é que o seu corpo esteja livre de toxinas, livre de lixo, e que os seus órgãos estejam funcionando. Então, a nossa estratégia para enfrentar essa doença e as demais é cuidar do funcionamento do corpo. Um corpo que está funcionando corretamente, ele tem suas autodefesas capazes de enfrentar qualquer invasor que venha.
Você não pode impedir que uma bactéria, um micro-organismo lhe alcance. Inclusive, uma das medidas sanitárias é o uso de máscara. Máscara, asseio das mãos, o próprio distanciamento. São medidas que procuram dificultar a chegada do vírus ao nosso corpo. Apenas retardar, porque não impede. Não impede, de fato. Mas retarda. E retardando já é um ganho importante para não sobrecarregar o sistema de atendimento. Certo? Acontece que a verdadeira batalha contra um vírus se dá quando ele adentrar o corpo, quando ele vencer as barreiras e chegar lá. E parece, pela abordagem convencional, pela abordagem tradicional, parece que se o vírus romper, quando o vírus romper aqueles obstáculos, você vai depender da sorte. Por quê? Porque dependia do vírus. O vírus chegou. Então, quando o vírus chegou, é como se fosse o fim da caminhada. Graças a Deus que isso não é verdade. Isso não é verdade. E as estatísticas falam muito forte sobre isso. Ora, se de cada 100 infectados, apenas 20 vão desenvolver a doença, ou seja, a grande maioria da população está vencendo a doença. E vencendo sem ter feito nada. Sem ter tomado vacina, sem ter feito uma desintoxicação especial, nada. Sem ter recebido o aviso do infectante, olha, eu estou chegando aí depois de amanhã, próxima semana. Não, nada disso. Ou seja, a capacidade do corpo humano, a capacidade restaurativa, a capacidade defensiva, a tendência para a saúde é muito maior que a tendência para a doença. Nós é que abusamos das nossas potencialidades, abusamos dos nossos recursos íntimos, negligenciamos os recursos do ambiente por não sabermos usar, por usar inadequadamente, por destruí-los, por não conhecermos as leis que governam o nosso corpo. Gente, existem leis físicas estáveis que governam o funcionamento do nosso corpo. E não só o funcionamento do corpo, mas a atividade bacteriana, viral, tudo isso é regido por leis físicas. Leis naturais, que se você conhecer, você vai conseguir gerenciar isso com sucesso, especialmente nessa infecção do momento, que 80% da população já está vencendo, sem necessidade sequer de uma internação. Dos 80% que não vão desenvolver formas graves, desenvolverão apenas uma gripe comum, boa parte desse grupo não terá sintoma nenhum. Sintoma nenhum. Qual a gravidade, qual a agressividade desse vírus? É muito baixa. Mas, Ademir, o problema é que o vírus se multiplica com uma rapidez muito grande. Sabe o que eu observei? Através de alguns estudos, é que a natureza busca o equilíbrio das coisas. E quando a gente observa os vertebrados, os animais que têm esqueleto, né? A gente percebe que aqueles mais robustos, aqueles que estão numa posição superior na cadeia de sobrevivência, se reproduzem menos. Observe o percentual de reprodução das piabas, das sardinhas, desses peixinhos miúdos.
Observe o fator de multiplicação deles. É altíssimo. Porque a maior parte deles vão ser devorados. E a natureza faz com que eles proliferem para preservar a espécie. E compare a reprodução da piaba. Piaba é aquele peixinho menor, né? Eu não sei o nome dele em outras regiões. Piaba, sardinhas. Observe a reprodução desses peixinhos. Uma reprodução do tubarão. Eu não estou aqui com dados para mostrar, mas quem tiver interesse pode pesquisar isso aí e você vai constatar. Observe, por exemplo, a reprodução das moscas e a do elefante. Existem animais desses de porte extraordinário que eles chegam a se multiplicar uma vez por década, uma vez por século. E alguns se dão ao luxo de se reproduzir uma vez na vida. O que não acontece com os seres mais frágeis. E eu estive pensando, será por isso que o coronavírus se multiplica adoidado? Porque é um vírus muito fraco. Mas eu não vou me deter muito tempo analisando a personalidade do vírus. Eu estou só mostrando para vocês que esse pânico é desnecessário. Esse pânico provém da ignorância das pessoas acerca da saúde. Do que fazer para se manter com saúde. Pois bem, as sequelas vêm. Isso, uma pergunta. Como é que eu vejo a pergunta? Por favor. Estou pedindo aqui ao meu assessor que me faça, me reproduza a pergunta oralmente, porque me facilita a articulação. Eu leio aqui, segundo. O pulmão é um dos... Sumiu aqui. Isso. O pulmão é um dos órgãos bastante afetados. O que fazer em casos graves de comprometimento dos pulmões? Obrigado, Antônio. Você pode ir mandando daí suas perguntas e daí mesmo você pode estar, de certa forma, orientando aqui a nossa conversa. Aliás, essa foi sua incumbência e que está funcionando. Parabéns. Pois bem, o que fazer em casos graves de comprometimento pulmonar? Uma excelente pergunta. Se os pulmões estiverem gravemente comprometidos, já não é mais tempo de se pensar no tratamento natural, infelizmente. Por outro lado, ninguém começa essa doença com os pulmões gravemente comprometidos. Quando ela inicia, não há nada no pulmão. E com a evolução dela, por não ter sido contida, por não ter sido gerenciada corretamente, primeiro compromete a pele. Órgão nenhum vai adoecer sem que a pele tenha adoecido. A pele que é a nossa testa de ferro, a pele é a nossa barreira principal, inclusive com elevadas funções defensivas, a pele. E observe que nenhum paciente grave do pulmão está com a pele preservada, porque primeiro a pele morre, depois o pulmão. Tudo bem, mas se o comprometimento pulmonar for pequeno, por exemplo, até 20% ou menos, é perfeitamente reversível. Por quê? Porque antes que o pulmão seja destruído ou comprometido, primeiro ele inflama. Primeiro ele se congestiona, ele se encharca de sangue. E na pele ocorre o contrário. Lá no pulmão está havendo uma
inflamação avançada, um superaquecimento, um congestionamento sanguíneo, e na pele está acontecendo o contrário, no outro prato da balança está acontecendo o contrário. Então, se você estimular a pele adequadamente, através de choques frios, alguma coisa que cause na pele uma irritação semelhante à que está lá no peito, lá no pulmão, a gente consegue equilibrar isso. 20% ou menos de comprometimento pulmonar é perfeitamente reversível com o tratamento natural que nós ensinamos em nossos cursos, quando temos feito. Você mesmo fez um curso desse e viu. Até 30% de comprometimento pulmonar é possível reverter. Só eu não estou indo até aí porque iria requerer uma habilidade muito maior, que a maioria das pessoas não tem. Mas um comprometimento de 20% para baixo é perfeitamente reversível. Como? Eu já falei. Estimulando a função da pele que está morta. A pele está inativa, a pele está anêmica, a pele está desidratada, a pele não está funcionando. Se nós fizermos a pele funcionar, nós auxiliaremos o pulmão a se restabelecer. Até porque a pele corresponde a um terceiro pulmão. A pele é responsável por 1/4 do oxigênio que nós consumimos durante o dia. Você sabia disso? Pois é. Então, essa é a questão. Uma outra coisa, Antoninha, cessar o processo de apodrecimento interno. Uma pessoa que esteja com o pulmão comprometido, seja por essa infecção ou por outra, ela está com o aparelho digestivo altamente afetado. A eliminação não está satisfatória, o estado inflamatório, devido à presença de matérias em apodrecimento, aumenta a inflamação do intestino e por aí vai. Existem duas formas de você alcançar um determinado objetivo. Uma delas é você ir de frente, bater de frente. E a outra é você ir pela lateral. Os jogadores de bilharina sabem disso. Às vezes eles querem alcançar uma bola, mas entre o capitão, né, aquela bola branca, e a bola desejada tem um obstáculo, tem outra bola no meio. E ele não pode chegar lá porque tem uma no meio, mas ele vai para a tabela lateral, né, em um ângulo adequado, e ele chega lá na bola desejada. Então nós podemos chegar a um resultado desejado por via indireta, através de tabela. Tabela calculada, não é ao acaso, aleatoriamente. Tá? Eu acho que, resumidamente, eu respondi a pergunta. Se precisar de algum complemento, você pode destacar alguma coisa a mais na mesma pergunta ou ir para a próxima. Ok? Eugenie, ao ser detectado o sujeito positivo, Covid-19, o que fazer para combater? Nada para combater. Nós não usamos combate. Combate é uma palavra que nós não usamos em nossa abordagem. O que fazer para neutralizar? O que fazer para expulsar? Para impedir que ele se desenvolva? Certo? É isso que eu falei, Eugenia. Se você anular o processo de apodrecimento que existe no intestino, se você anular a emissão de matérias tóxicas do intestino para o sangue e do sangue para o pulmão, você restabelece o pulmão. E outra coisa importante. A nossa preocupação não é com o vírus, porque o vírus não é a causa, gente. Se o vírus fosse a causa do adoecimento generalizado da população, todo mundo que fosse infectado desenvolvia a doença. Isso não é verdade, graças a Deus. São apenas 20 em cada 100. Vai se tornar um número grande, porque quando você aplica um percentual numa base de cálculo grande,
dá valores absurdos. A gente sabe que dessa doença apenas 2% deixam de viver. Aí você aplica 2% sobre a humanidade inteira, imagine quantas pessoas vai dar. É um absurdo, um número astronômico. Mas não esqueça que se você dividir a população em grupos de 100, você vai perceber que apenas 20 evoluem a doença. E apenas 2 não resistirão. Então, se o vírus fosse a causa do problema, ele seria a causa do problema para todo mundo, e não é, graças a Deus, não é. Então, querida, o que nós temos que fazer é desarticular o vírus. Não combater, bombardear, até mesmo porque ele é vacinado contra antibióticos, né? Não existe antibiótico para ele. O único antibiótico para o vírus é o sistema imunológico em dia. O sistema imunológico fortalecido, ele vence o vírus sumariamente. E em algumas pessoas nem chegam a saber que foram infectados, nem sentirão sinal nenhum. Não farão coisa nenhuma. E ainda pode acontecer que essas pessoas que não desenvolvem a doença ainda podem semear a doença por aí. Mas o que eu estou dizendo para vocês aqui já é suficiente para colocar uma luz no caminho. E outra, advertir cada uma das pessoas que nos ouvem para o que elas podem fazer. Porque a população está assim, à toa, como alguém no mato sem cachorro, né? Dizem que apanhando mais do que macaco para ler cédula de dinheiro. Então, você pode fortalecer a sua saúde com práticas corretas. E se você quiser entender disso aí de uma maneira assim mais consistente mesmo, visite o nosso canal no YouTube. Lá nós temos vídeos com abordagens mais profundas, mais consistentes, certo? Mais expositiva, mais sistematizada. Eu até diria que o caminho da saúde começa no canal Cultive Saúde no YouTube. Visitem lá, tá bom? Mas havia uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Antônio Irene, muitas pessoas afetadas diretamente pelo coronavírus relatam queixas de manifestações pós-Covid, como dor no peito, fadiga, falta de ar, perda do paladar, do olfato, dor de cabeça, dor muscular, etc. Eu gostaria que você explicasse por que dessas sequelas e o que podemos fazer. Vamos primeiro explicar das sequelas. As sequelas não vêm do vírus. As sequelas vêm do tratamento agressivo. Porque as questões de saúde, Antônio Irene, são vistas em um cenário de guerra. Temos que abrir guerra ao vírus. E temos que bombardear o vírus, o micróbio, o que quer que seja. Temos que bombardear, temos que matar, temos que... E para completar, os vírus são insensíveis a antibióticos, para agravar esse tipo de abordagem. E quando se ataca a doença, não se consegue atacar só a doença, ataca-se também as estruturas do corpo. E aí a pessoa recebe um selo de cura, foi curada da doença X. Só que o corpo vai continuar mais doente do que antes da infecção. O que deixa claro que a saúde não foi normalizada. Porque o propósito não é normalizar a saúde, é combater uma doença. Combater uma infecção. E nesse combate se destrói o corpo. Se destrói funções.
E em alguns casos o corpo nunca mais volta a funcionar normal. Por quê? Ele se afastou da normalidade. E às vezes o tratamento também gera doenças novas. Tem até um nome para isso. Chama de iatrogênese. Iatrogênese. As doenças que surgem da própria atuação terapêutica. No caso do tratamento natural, isso não acontece. Não acontece porque você não vai agredir ninguém, não vai atacar ninguém, não vai usar bomba nenhuma, não vai usar nada que seja tóxico, pelo contrário. Você vai esvaziar o corpo do que ele tiver de tóxico no seu interior. E a respeito dessas sequelas, principalmente aquelas sequelas estruturais, as reabilitações são bem-vindas, porque a reabilitação ela está focada no funcionamento. Ou seja, toda abordagem que tenha como alvo e como estratégia restaurar a função é bem-vinda. É bem-vinda. Porque nessas terapias de reabilitação não se vai agredir. Se vai apenas estimular de maneira calculada, através de exercício respiratório, exercício muscular, exercício. E todos os exercícios são saudáveis nas proporções corretas e nas modalidades adequadas. Ok? E a grande vantagem do tratamento natural é isso, é que o tratamento natural, por não ser agressivo, ele normaliza a saúde mesmo nos casos dessa enfermidade, sem causar sequela, sem sequela nenhuma. É o caso, por exemplo, da chikungunya também. Chikungunya, a pessoa que foi tratada de chikungunya por meios convencionais, ela fica com recidivas, com reincidências. A doença fica visitando a pessoa, parece que cria uma amizade com a pessoa, né? Tem que ficar visitando de tempo em tempo, de mês em mês, por vários anos, por muitos anos. E as pessoas que nós tratamos de chikungunya, nenhuma desenvolveu sequela. Por quê? Porque não ficou nada guardado no corpo, nós esvaziamos o corpo de tudo que era indesejável. E o corpo se restabeleceu e no final da crise, a pessoa estava mais saudável, mais vigorosa do que antes da crise. A crise chega a ser até benéfica, porque ela propicia uma correção de rumos, uma correção no trato do corpo, quando isso é feito por uma abordagem naturopática, evidentemente. E na abordagem tradicional, pelas razões que eu falei, é natural que ocorram sequelas e que acabam sendo atribuídas ao inocente micro-organismo. Ok? Mas não é isso. É o modo de tratar que causa essas sequelas. E quanto ao que fazer, a gente falou lá no início da live, mas a gente pode dar uma retocada, que é promover a melhoria da alimentação, deixar de consumir alimentos que gerem toxinas, alimentos com índice de putrefação mais elevados. Ou seja, adotar uma alimentação que seja natural, que seja biológica para o ser humano. Uma educação racional humana. Ativar as funções da pele e dos rins através das aplicações frias, dos choques frios e quentes. Às vezes até irritação de urtiga a gente chega a usar em casos extremos. Por quê? Nós temos que produzir uma irritação na pele do mesmo nível que está no pulmão, por exemplo. Porque nós temos que produzir um equilíbrio. E equilíbrio é isso, é você transferir de onde tem mais para onde tem menos até equilibrar. E quando você equilibra e continua nos procedimentos naturais, você vai baixando a crise por igual, sem mandar nada para dentro. Você vai baixando por igual. É fantástico. É fascinante. Mais alguma outra pergunta?
Ok. Então, repetindo aí e lembrando que a Eugenie falou há pouco, a preocupação correta, desculpe, a preocupação correta não é com o agente infeccioso. A preocupação correta é com o terreno, é com o corpo, porque é o corpo que vai fazer a diferença. A diferença entre uma pessoa que desenvolve a doença, que vai precisar de internação e tratamentos avançados, e a outra que não vai precisar de tratamento nenhum, a diferença não é o micro-organismo, porque o micro-organismo foi o mesmo. Dá para entender? A diferença está nas condições de cada corpo. Que um estava só esperando uma desculpa para adoecer. Normalmente eram pessoas já de alto grau de intoxicação, conscientes ou não, às vezes a pessoa está por aqui de carga tóxica e não sabe porque não tem sintoma, e não tem sintoma porque os nervos estão envenenados e não conseguem fazer os registros que devia fazer. Aí chega o visitante, né? Chamado aí por esse apelido, né? Novo corona. E ele chega e cumpre a sua função de existência. Ele existe para isso. E outro detalhe, todos os micro-organismos estão em estrita obediência às leis naturais. E quem obedece às leis não é o culpado pela desordem, pelo caos. Quem é culpado pelo caos é quem não está fazendo o dever de casa. Certo? Bem, deixa eu ver uma outra ideia aqui. Uma outra ideia que pode ser trabalhada. Já escolhi alguma coisa aqui, já prevenindo qualquer falha no sistema. Bem, e o que fazer? Eu pediria. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Tonirene, excelente sua explicação, obrigado. Diante das incertezas em relação à prevenção e ao tratamento da Covid-19 no ano passado, muitas pessoas passaram a recorrer a receitas caseiras do tempo da vovó. Isso também é válido, isso ajuda muito, Tonirene, porque a sabedoria popular acumulou certos conhecimentos que, embora não tenham sido amparados ou incorporados pela ciência convencional, mas têm sua razão de existir e funcionam. Tanto funcionam que essas receitas caseiras aí têm subsistido ao tempo, aos milênios. Convém dizer também que isso não é suficiente. É algo que colabora, que contribui para a normalização das funções do corpo, mas não é suficiente. Por quê? Porque uma doença dessa gravidade ou de gravidade semelhante tem uma certa complexidade. Ela tem causas que precisam ser definidas e eliminadas. Se você não identificar as causas e removê-las, você pode usar o que você quiser. Você pode usar o chazinho da vovó, você pode usar os fitoterápicos das farmácias naturalistas, você pode usar todas as drogas de farmácia, que nada vai resolver. Resolve quando a situação é simples, dá ali uma maquiada, mas o problema continua crescendo, porque se a causa continua, os efeitos continuarão sendo somados. E isso gera um efeito cumulativo. E depois de algum tempo vem a conta. Isso é mais ou menos como como o dinheiro do cartão de crédito. O dinheiro do cartão de crédito é um dinheiro que você não tem e você está consumindo agora. Só que quando sair o salário lá no final do mês, já não é mais seu. Já não é mais seu. Nem faça planos para ele. Porque você já
consumiu por antecipação. E isso também é uma metáfora para a nossa energia corporal. Muitas vezes nós estamos consumindo a energia do futuro. E muitos recursos artificiais fazem isso, eles nos roubam a energia do futuro. E por isso o nosso futuro fica bem pequenininho, porque quando a gente chegar lá, não vai ter o necessário. E, como dizia aqui, o que a gente precisa mesmo fazer é saber que a doença é resultado de intoxicação. E os remédios caseiros, muitas vezes, ajudam a desbastar isso aí, como o chazinho. Chazinho de erva cidreira, de boldo, ou quebra-pedra, ou tantos outros. Eles vão ajudando a esvaziar a carga tóxica. Eles vão aliviando o corpo da sobrecarga que lhe foi imposta. E dessa maneira eles vão contribuindo. E, no caso presente, como a grande maioria das pessoas não vão mesmo desenvolver a doença, então qualquer coisinha que se faça já é suficiente. Mas saiba de uma coisa, se você usar esses recursos ou qualquer outro, e você não perceber que está tendo uma melhora plausível, uma melhora bem perceptível, não continue a depender da sorte. E nem fique esperando que a doença vá regredir por conta própria. Você pode usar esses recursos caseiros, você pode usar até o tratamento natural, essa regra vale. Se você está fazendo um tratamento, qualquer que seja ele, um tratamento em casa, e a situação não está melhorando, evidentemente não está melhorando, procure um socorro, procure um recurso mais avançado, não fique a depender da boa vontade da doença. Certo? E outra coisa, o tratamento natural, uma das coisas que eu insisto em dizer com muita frequência. O tratamento natural, pelo menos na nossa abordagem, no nosso método, ele tem obrigação de deixar o doente melhor a cada dia. A cada dia. Não é... Algumas pessoas acham que o tratamento natural a pessoa tem que piorar primeiro para depois melhorar. Não é bem assim. É verdade que o corpo tem que liberar as suas cargas tóxicas e tal, mas você percebe traços evidentes de recuperação, já desde o começo do tratamento. O tratamento natural, em nossa abordagem, ele não é vagaroso, como se diz, não. Ele é até muito rápido e muito eficaz. Ok, minha amiga? Acho que respondi bem. Aliás, acho que respondi bem. Quem vai dizer é você se foi bem ou não. E tem mais outra pergunta aqui. Isso, como se prevenir do coronavírus? É possível, diante do alto índice de contágio, visto que nos últimos dias as pessoas têm sido alcançadas e a gente não consegue também se isolar suficientemente e tal. Bem, o que fazer? Gente, 1 grama de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura. Prevenir é o melhor remédio. E dizem também por aí que não há prevenção para essa doença. Mas que absurdo! Não há prevenção para essa doença. Isso é pelo menos uma ingenuidade. Porque há sim prevenção. Há sim prevenção. E a prevenção é cultivar hábitos saudáveis. Mas que hábitos são esses? Lá vem de novo a história. Alimentação saudável. Atividade física regular. Se você praticar 40 minutos de exercício por dia, isso para uma pessoa que tenha resistência suficiente. O exercício tem que ser proporcional à capacidade da pessoa. Mas 30, 40 minutos de exercício por dia já elimina um grupo de risco da sua vida. Não só para essa doença, mas também para doenças coronarianas, reumatismo e outras coisas mais.
Então, uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares, sono regular, aquela média aí de 7, 8 horas por noite, é por noite. O sono do dia não se compara ao da noite, nem de longe. Porque durante o dia a natureza está em agitação. À noite a natureza repousa e tudo que tem dentro dela deve repousar também. Mas sim, alimentação, atividade física, sono suficiente e paz espiritual, paz mental, bom relacionamento com as pessoas, bom relacionamento com Deus, confiança no poder divino. E agora algumas pessoas têm substituído deveres diários pela confiança em Deus. Estão muito equivocadas. Estão muito equivocadas. Porque Deus criou a natureza regida por leis físicas. E para cada coisa incorreta que nós fazemos, nós teremos um resultado adverso. Aí as pessoas ficam, não, Deus não vai deixar esse vírus me alcançar. Ora, gente, você é melhor do que quem? Está todo mundo sendo alcançado? Quantas pessoas de vida espiritual exemplar, incontestável, indubitável, que têm repousado em consequência dessa onda de enfermidade? Pessoas consagradíssimas. Mas é porque as leis naturais têm uma relação de causa e consequência. Certo? E não é que esse agente infeccioso seja misterioso mais do que tudo. Não, não. Se você cuidar da sua base, que é o seu corpo, suas defesas naturais, você vai ficar imbatível. O vírus vai encontrar um buraco para sair, vai encontrar 4, aliás, vai encontrar uma abertura para entrar, vai encontrar 4 para sair. Ou mais. Então, esse é o que eu recomendo. Cultivar os hábitos saudáveis. Ok? Outra pergunta, por favor. Dita Maranhão, como fazer para ter certeza de que o corpo está saudável? Eita pergunta! Essa pergunta aí foi no gogó, viu? Muito bem, Dita. Obrigado aí pela tua participação, juntamente com as outras pessoas. Bem, a doença tem sintomas, não é verdade? Ou pelo menos deveria ter. Quando a doença não apresenta sintomas, é porque o corpo está tão intoxicado que os nervos não são capazes de registrar as ocorrências. Mas a saúde também tem seus sintomas. Quais são os sintomas da saúde? Eu vou mencionar alguns, são muitos, mas eu vou mencionar alguns bem fáceis de perceber. E eu pediria que o meu ajudante para me dar uma noção de time. Ok, estou liberado ainda. Ok, Dita. Então vamos lá. Primeira coisa. A temperatura corporal bem distribuída. Ou seja, a temperatura deve ser a mesma aqui na lateral do pescoço, na região do umbigo e na palma dos pés. Se você tiver algum desses pontos com a temperatura diferente dos outros, isso aí já é um indício de falta de saúde. E essa falta de saúde vai ser proporcional ao tamanho da diferença. Ou seja, quanto mais frios estejam os pés de uma pessoa, mais inadequada está a sua circulação, porque é o sangue que leva calor ao corpo. Certo? Se alguma parte do corpo esfria, o sangue não está chegando ali. Se não está chegando ali, está sobrando em outro lugar, porque a tubulação é fechada. Se eu estou com os pés gelados,
o meu sangue não está chegando lá para esquentar os pés e ele não saiu do corpo, logicamente ele está sobrando em algum outro lugar. Então, a temperatura é equilibrada, tanto na superfície quanto no interior do corpo. Mas se você fiscalizar a superfície, você já tem um bom referencial. Outra coisa, conforto no processo digestivo. Se você come com prazer e elimina os resíduos com alegria, também é um bom indício. Algumas pessoas, quando vão ao banheiro, é uma tortura. Eu conheci uma criança que ela só conseguia defecar com a mãe fazendo massagem nas costas, porque a coisa era muito... As fezes ressecadas, torradas, e aquela situação. Criança aí de 2 anos, alguma coisa assim. E aquilo traumatizou tanto a criança que, mesmo depois que o problema foi resolvido, a criança não tinha mais coragem de ir ao banheiro só. Porque ficou traumatizada. Não deixe isso acontecer com seu filho, com sua filha. Alimente os seus filhos com uma alimentação natural. Procure conhecer as técnicas que a gente ensina, as técnicas de tratamento natural para corrigir essas coisas. Eu estou falando aqui dos sinais de saúde, que é o contrário dos sinais de doença. E os agentes naturais de saúde equacionam isso de uma maneira maravilhosa. Então, a temperatura equilibrada, conforto digestivo, tanto no processo da absorção, quanto na eliminação dos resíduos, porque a eliminação faz parte do processo. Não adianta você comer um alimento e processá-lo e distribuir os nutrientes e guardar o bagaço aí por 1 semana ou 2. Para quê? Qual a utilidade que isso tem? Isso vai ficar reapodrecendo e sendo sugado dia e noite. Como se o intestino ficasse chupando o sumo daquela coisa e jogando na corrente sanguínea. Isso fragiliza o sistema imunológico. E sem contar que a maior parte do sistema imunológico está exatamente no intestino, porque ele é o centro das agressões. Ainda outro sinal de saúde, dormir com profundidade. Um dos referenciais para a profundidade do sono é sonhar. Normalmente, se a pessoa sonha durante o sono, é porque o sono dela chegou numa profundidade chamam de sono REM, que é o sono relaxante, quando o sono se torna restaurador. Restaurador, inclusive, da memória. É quando a memória é consolidada, certo? Hormônios são produzidos durante o sono. É como se o corpo fosse para a oficina. É como se a cama fosse a oficina. O corpo vai para uma oficina de reparo feito por Deus, através dos recursos da natureza. Ok? Pulso. Pulso numa frequência normal para uma pessoa adulta de idade mediana, dos 20 aos 60 anos. O pulso deve estar em torno de 70 pulsações por minuto. Isso indica que a temperatura interna está boa. Existem também drogas que modificam o ritmo cardíaco, mas eu estou falando de uma pessoa que não esteja sob efeito de drogas químicas. Enfim, esses são os principais indícios de que a pessoa tem saúde. E quando qualquer dessas coisas mudar, já vai logo providenciando corrigir. Não espere fazer aquela cadeia de sintomas da falta de saúde. Não fique esperando uma doença caracterizada, patologicamente classificada. Não. E outra coisa que eu aproveito para dizer.
A doença tem pelo menos 3 estágios. A doença tem um estágio energético. Quando há um desequilíbrio nas energias corporais, não há sintoma. A pessoa nem percebe. Depois ela vai para o nível bioquímico. Aí o corpo já está produzindo substâncias nocivas. Já tem a matéria-prima constituída. Mas ainda não tem sintomas. Os sintomas vão aparecer na terceira fase. Portanto, já numa fase mais ou menos adiantada. Quando a pessoa vai sentir os sintomas, vai ao consultório e faz alguns exames e constata que tem uma doença X ou Y. Essa doença já teve uma evolução. Se você praticar os hábitos saudáveis, você corta isso na raiz. Você corta isso na raiz. E se não conseguir cortar na raiz, corta no caule, corta ali, rente com o chão. Ah, mas descuidou e tudo e a coisa cresceu. Atue no tronco do problema. Que tudo que estiver para cima depende do tronco. Se você eliminar o tronco, você eliminou a árvore toda. Tá bom, querida? Acho que respondi a pergunta. Temos outra aí. Tem como ver se ela comentou a pergunta? Obrigada pelo link, canal de saúde, excelente explicação. Valeu. Obrigado também pela sua participação, por sua pergunta. Tonirene, e a vacina? Ah, vacina. Vacina é um tema polêmico, mas eu não embarco na polêmica. Embora eu tenha um ponto de vista próprio, né, sobre a vacina. E eu começo dizendo que a vacina é uma opção válida para uma população que ignora os princípios de saúde, que não sabe cuidar do próprio corpo para conservar a sua saúde ou para normalizá-la quando foi desequilibrada. Então, nesse contexto, a vacina é válida. Existe apenas um inconveniente para a vacina e mais um entretanto. O inconveniente, Antonirene, é que as vacinas convertem os problemas agudos em doença crônica. Como assim, Ademir? Porque no momento em que a vacina aborta as crises agudas para que elas não ocorram, ela está inibindo a atividade nervosa e está adiando aquele processo para mais tarde. E as doenças agudas se convertem em doenças crônicas que atualmente matam muito mais do que as doenças agudas. As principais causas de morte atualmente são assintomáticas. São doenças crônicas. Eu digo assintomáticas, mas a palavra mais correta é crônicas. Às vezes até apresentam sintomas, mas não são sintomas expressivos, como ocorre nos casos agudos. E a pessoa, por exemplo, que foi vacinada e evitou de contrair essa infecção do momento aí, ela acha que foi uma glória, foi uma conquista. Finalmente eu estou protegido dessa doença. A pergunta é, você está protegida da falta de saúde? Não. Então você não está protegida da doença. Você está protegida dos sintomas dela. Certo? Então a melhor vacina é viver de acordo com as leis naturais. É manter o corpo dentro do estilo de funcionamento determinado pela natureza.
E uma outra coisa, esse equívoco com relação à causa das doenças é que leva as pessoas a confiarem nas vacinas, que leva as pessoas a confiarem nos antibióticos, que leva as pessoas a confiarem em tratamentos específicos. Porque não é a saúde que se quer normalizar, o que se quer é vencer uma doença. A pessoa tem, digamos lá, 3 doenças. Aí ela quer vencer a doença A, depois a doença B, depois a doença C. E enquanto ela combate essas 3 doenças, ela está criando um alfabeto inteiro de doenças. Doenças de A a Z. Então, pois bem, mas eu repetindo, a vacina é um recurso viável para uma população que ignora os princípios de saúde, o viver saudável, e entre morrer e viver doente, é preferível viver doente. Então, nesse caso, a vacina se justifica. Mas a vacina não é a melhor forma. A melhor forma é você conhecer as leis naturais, é você visitar o meu canal e não perder nenhum dos vídeos publicados lá no YouTube, certo? Porque ali você vai ter um vislumbre, não só um vislumbre, ali você vai ter ferramentas para melhorar a sua saúde, para prevenir, inclusive. Certo? Então é isso, a prevenção para a Covid-19 é o cultivo de hábitos saudáveis, porque quando eu cultivo hábitos saudáveis, eu fortaleço meu sistema imunológico. E o sistema imunológico é muito poderoso contra qualquer infecção, inclusive essa. Ok? Então, o tempo se vai, a gente... vamos para os finalmente aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, a participação. E no próximo domingo, não percam, no próximo domingo nós teremos novamente a nossa live no mesmo horário. Vocês são todas convidadas e esse convite é liberal, você pode repartir com quantas pessoas você quiser. Eu gostaria apenas de recapitular uma das perguntas feitas sobre o que fazer. E eu gostaria de repetir essa informação. Isso. Canal Cultivo de Saúde no YouTube. Ok. Então, gente, olha só. Limpar o sangue é a primeira coisa que você precisa fazer. Ademir, como limpa o sangue? Primeira coisa, se você quer limpar o sangue, pare de sujar. Pare de colocar sujeiras nele. Eu sabia o quartel há algum tempo e lá tinha uma doutrina. Lá se dizia assim, que a casa mais limpa não é aquela que mais se limpa, é aquela que menos se suja. Então o sangue mais limpo é aquele que você suja menos. E o que suja o sangue? Os materiais inadequados que a gente ingere são agentes poluidores do sangue. As fermentações que ocorrem no aparelho digestivo, que apodrece os alimentos e converte até os alimentos bons em substâncias tóxicas, que também vão na enxurrada para o sangue. Ou seja, você melhora a sua alimentação, você torna a sua alimentação mais saudável, mais natural, mais condizente com o funcionamento do corpo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é estimular a função da pele e dos rins. Isso a gente faz através dos choques frios, planejados e adequados, conforme a gente ensina lá no canal, no Cultivo Saúde, no YouTube. E essa estimulação nas funções da pele pode ser feita com as aplicações de água fria, por exemplo, o banho frio de toalha.
Lá explica como fazer o banho de toalha. Ele pode ser feito todas as manhãs, cedinho, ao acordar, ainda no calor do sono. A pessoa molha o corpo com um pano molhado, uma fralda. Lá tem o modo de fazer. E depois de ter molhado o corpo, você abafa o corpo ali por uns 20 minutos aproximadamente, enquanto o corpo seca. Vai depender da resposta térmica de cada pessoa. Algumas pessoas secam mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas você se abriga, depois de ter molhado o corpo, não exagere no abafamento. O abafamento que deixa o corpo confortável. De modo que você não sinta frio a partir da hora que se embrulhou, certo? Outra coisa, sim, esse banho de toalha não é feio, né? Ele deve ser evitado nos primeiros 3 dias da menstruação. O banho frio de assento também pode ser feito na metade da manhã ou metade da tarde, que também lá no canal ensina como fazer. E a cataplasma de argila ao redor do ventre e dos rins. Isso aí você faz à noite, a hora que for dormir, e aplicado ao redor do ventre, você pode ficar com ele o tempo que quiser. 2 horas ou mais. Pode até amanhecer com a aplicação, que ela continuará operando. Se a aplicação de argila for num ferimento exposto externo, aí é diferente, tem que ser tirado muito mais rápido para evitar que a argila seque. Então, basicamente isso, tomar bastante água, e se tomar água com limão, melhor ainda, certo? Comer, se você usa alimentação cozida, comer apenas 3 vezes por dia. Quem está em dieta crua tem uma certa tolerância com isso. Mas se você está usando alimentos cozidos, 3 alimentações por dia. Uma no início do dia, uma no meio do dia e uma no final do dia. E busque a paz com todos, principalmente com Deus. Certo? Então era isso que eu tinha para dizer nessa oportunidade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um abração, um beijo no coração e até o próximo domingo para mais uma live. Tchau.